Olá, quero te fazer uma pergunta. O católico precisa acreditar na existência dos anjos? Você já se fez essa pergunta? É preciso acreditar na existência de seres espirituais criados por Deus para estar em comunhão com a fé da Igreja Católica? Nós vamos meditar sobre isso com o auxílio deste lindo livro, Os Santos Anjos e a Hierarquia Celeste, do professor católico Archibald Joseph MacIntyre. É um livro maravilhoso, um dos melhores que eu já li sobre anjos. O professor esquematiza tudo de maneira tão linda e nós vamos nos aprofundar hoje e também nos vários outros vídeos que vamos fazer aqui. Respira fundo. Vamos tentar responder essa pergunta com muita objetividade. Eu coloco aí na tela para você a nossa pergunta de hoje. Católicos precisam acreditar em anjos? O que você acha? Eu pergunto a sua opinião e agora vamos ver se a sua opinião está baseada em argumentos sólidos. Olha só, eu estou aqui com o livro em mãos, mas eu coloco aí na tela para que você leia comigo, né? Para os católicos, a crença na existência dos anjos é dogma de fé. Trata-se de verdade contida na Sagrada Escritura, proclamada nos concílios ecumênicos, afirmada pela unanimidade dos santos padres e ensinada por todos os teólogos fiéis ao magistério da Igreja. Opa, nós vemos aqui quanta autoridade, né? A autoridade da Igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, que não permite que a Igreja erre nesse tipo de matéria. Então a Igreja atesta e carimba. Os católicos precisam acreditar na existência dos anjos, desses seres espirituais criados por Deus. Mas aqui nós citamos a palavra dogma. Tá? A existência dos anjos é um dogma. Você sabe o que é um dogma? Antes de avançarmos, precisamos entender o que é essa realidade. Coloco aí na tela para você acompanhar comigo. Você precisa entender o que é um dogma para saber o grau de obediência que você deve à Igreja e às verdades que ela proclama. Está aí na tela. Dogma é uma verdade de fé, revelada por Deus e proclamada pelo magistério da Igreja, e que deve ser afirmada e aceita pelos cristãos católicos em sua profissão de fé. Veja, assistida pelo Espírito Santo de Deus, a Igreja bate o martelo de maneira solene e oficial, dizendo que um fato é verdade atestada. É uma verdade que deve ser crida. É uma verdade que deve estar na profissão de fé. É uma verdade que os católicos devem aderir com toda a obediência e mansidão que um fiel católico precisa ter. A crença na existência dos anjos, lembrando, é um dogma. A pergunta desse vídeo já está respondida. Os católicos devem acreditar na existência desses seres espirituais. Então, na proclamação desse dogma, nós temos o texto do Quarto Concílio de Latrão, no ano de 1215. Lá é que esta afirmação se tornou um dogma. Sim, vamos entender melhor? Coloco aí na tela para você acompanhar comigo. Cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus, o único princípio do universo, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e corporais. Você já está vendo aí, né? Visíveis, também invisíveis, espirituais e corporais. Nós estamos vendo que nas coisas invisíveis, espirituais, estão contidos os anjos.
e muito mais, né? Vamos seguir. Este Deus, que com sua força onipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana, e depois a humana, de algum modo comum a ambas, composta de alma e de corpo, pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bom, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. É interessante, né? Aqui ele fala que o ser humano tem um pouco de ambas as criaturas, né? Ele tem um corpo, mas também tem uma alma imortal. Que beleza é a obra do ser humano, a obra das mãos de Deus. O Senhor é maravilhoso ao nos criar assim, mas precisamos usar bem todas as potencialidades daquilo que Deus criou. Né? Se você tem uma alma espiritual, uma alma imortal, você deve tocar o sobrenatural com essa alma. Você é capaz de rezar, você é capaz de se comunicar com o seu anjo da guarda, se comunicar com Deus, de pedir a intercessão dos santos. Não deixe de usar os instrumentos que Deus te deu para o seu aperfeiçoamento e para a sua salvação. Como é maravilhoso! Por outro lado, nós olhamos aqui como é triste a condição do diabo, que era um anjo de luz, mas se revoltou contra Deus. Foram criados por Deus naturalmente bom, mas por si mesmos se transformaram em maus e acabaram também interferindo na humanidade. Acabaram também seduzindo o ser humano para a queda no pecado original. E eles continuam atualmente tentando seduzir e amar laços para a humanidade. Com a graça de Deus, com o auxílio dos anjos, nós possamos resistir às ciladas do demônio. Vamos avançando? Aqui no livro eu leio para você, coloco aí na tela, aí eu leio um pouquinho a mais aqui. A existência dos anjos e dos demônios é, pois, uma verdade definida como tal pela Igreja, com base na revelação divina contida na Sagrada Escritura. Meus amados, se você olhar, a Bíblia está cheia de aparições, de revelações de anjos, anjos que comunicam-se com os seres humanos, anjos que até se materializam por permissão de Deus, fazem viagens com os seres humanos. Então, é largamente atestado nas Sagradas Escrituras que os anjos existem. Depois, e nos próximos vídeos, nós teremos contato com vários trechos da Palavra de Deus. Por enquanto, a gente avança sabendo disso. Na Palavra de Deus, há muitas provas da existência dos anjos, da existência dos demônios. É espantoso como haja, até hoje, quem ainda esteja aguardando uma definição dogmática para crer nos anjos e demônios, como se o assunto fosse ainda uma questão aberta. Ora, na definição dogmática referida do Concílio de Latrão que nós lemos aqui, não nos é permitido dizer: até esse ponto eu acredito, daí para adiante não. Ou acreditamos integralmente ou não possuímos a fé professada pela Igreja. Essa frase é forte, mas é real e eu leio novamente. Ou acreditamos integralmente, isso é, por inteiro, sem tirar nem pôr, ou não possuímos a fé professada pela Igreja. Muitos católicos ainda têm alguma dúvida, não têm muito contato com o seu anjo da guarda, não têm muita noção da vida espiritual, mas é preciso entender que o sobrenatural é real. Deus criou o mundo material, mas também criou o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Nós estamos submersos. O nosso corpo físico toca nas realidades materiais, mas a nossa alma imortal toca nas realidades sobrenaturais.
O ser humano é maravilhoso, é a obra-prima da criação de Deus. Mas também por isso, ele recebe o ódio dos demônios, anjos decaídos revoltados, que querem nos conduzir ao mal, à perdição eterna. Querem nos levar ao inferno, que é a morada eterna dos anjos decaídos. Tomemos cuidado, que a gente cuide mais da nossa vida espiritual. Então eu te peço, saia da cegueira espiritual. Tem muita gente com os olhos fechados para a realidade. Até mesmo dentro da igreja é possível perceber pessoas extremamente materialistas, que sabem tudo sobre as causas sociais e as lutas entre as classes, e leem todo tipo de teoria, participam de todo o movimento social e às vezes querem trazer para dentro da igreja movimentos sociais, partidos políticos, ideologias, estão por dentro de tudo. Mas essas mesmas pessoas desconhecem as causas espirituais, cuidam do corpo e se esquecem da alma. É claro que nós devemos buscar o equilíbrio, mas buscar a realidade material, deixando de lado o espiritual, que é real, é praticamente abrir mão da nossa comunicação com Deus e achar que Deus só vai falar conosco através do toque, do sensível, do material. Não é possível. Deus, que é puro espírito, ele quer tocar na nossa alma. E é através dos movimentos da nossa alma que a gente se comunica com Deus. Inclusive, a nossa alma agindo aqui, conduzindo todo o nosso ser nas nossas atividades materiais também. Que a gente possa ter esse equilíbrio. Meus amados, não podemos ficar nessa cegueira. Que com a graça de Deus, busquemos o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, contando sempre com o auxílio do nosso anjo da guarda, que está aqui nesse momento, nos ajudando a avançar na fé. Seu anjo, meus amados, Padre Pio de Pietrelcina, ele pedia, vocês têm que rezar. Olha só a fila de anjos que está aqui à toa vindo falar comigo. Seus anjos precisam de tarefas. Vocês têm que dar tarefas para os anjos de vocês. Padre Pio tinha um dom sobrenatural de ver anjos, inclusive o anjo das outras pessoas, se comunicar com eles. E tantos anjos que estão para nos servir, para nos ajudar na salvação, muitas vezes estão sem tarefa. Você não reza, você não pede que ele te ajude. Está com dificuldade aí nos estudos? Fala com seu anjo. Tem uma pessoa difícil para você conversar, uma conversa difícil que você vai ter? Peça que o seu anjo se comunique com o anjo da guarda daquela pessoa. Peça inspirações, peça proteção, Tem gente que pede para o anjo proteção, mas só isso. Não fala mais nada com ele. Não, fale, agradeça, peça ajuda, peça inspirações, peça auxílio em várias coisas. Ah, meu anjo, me ajuda a não pecar. Ó, meu anjo, me ajuda a entender intelectualmente, mas também espiritualmente, esse conteúdo que eu estou estudando aqui agora, para honra e glória do nosso Deus. Claro, o nosso anjo quer que a gente glorifique a Deus. Sim. Então, conte sempre com esse auxílio espiritual, sobrenatural, maravilhoso, dado por Deus a nós, por sua imensa bondade. Obrigado, meu Deus, pela existência do anjo. Obrigado, meu Deus, pela igreja que me orienta com seus dogmas e com todas as outras declarações através do magistério para não me deixar me afastar do caminho. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós colocamos aqui na tela a referência, é o livro que eu estou usando para elaborar com vocês este conteúdo. É sempre uma graça estar com vocês aqui. Se você chegou até aqui, clique no curtir, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas possam participar do nosso grupo de estudos, do nosso grupo de oração. Vamos crescendo na fé. Deixe aí nos comentários o que essa reflexão trouxe no seu coração. Você já sabia o que é um dogma? Você sabia que os católicos precisam acreditar na existência dos anjos? Você já rezava pedindo o auxílio do seu anjo
em várias necessidades, nós possamos, juntos, avançar na fé. Clique no botão Seja Membro e veja as formas de ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Você contribui para esse trabalho de evangelização. Fique com Deus e até a próxima.